nós vamos falar sobre trabalho, tá? Trabalho mecânico. O trabalho, gente, ele é uma grandeza física escalar, tá? Que é utilizada para representar a manifestação da energia sobre um corpo. Então, o que é trabalho? Eu falo que tirar algo do lugar é trabalho. Por quê? Porque a gente vai aplicar uma força para que a gente faça o deslocamento de um corpo do lugar dele. Então, ó, é a capacidade que uma força qualquer tem de transmitir energia para um corpo e provocar o deslocamento dele. Foi o que eu acabei de falar, que trabalho é a força que a gente faz para tirar algo do lugar. E tirar esse algo do lugar vai ter um deslocamento desse corpo, certo? E aí a gente expressa aqui, né, o trabalho com essa letrinha, tá? Que é trabalho, igual a força multiplicado pela distância. Eu não coloquei aqui na lousa, tem uma continuação essa fórmula, que é o cosseno de um ângulo. O que seria o cosseno de um ângulo? Seria um ângulo que é feito da força que eu estou aplicando no objeto com o deslocamento desse objeto. Então, se eu apliquei uma força aqui em cima de uma caixa, aqui em cima, para essa caixa se movimentar, vai ter um ângulo. Então, esse ângulo aqui, a gente tem que fazer o cálculo do cosseno deste ângulo específico, tá? Geralmente, em provas de vestibular Enem, quando a gente precisa usar o ângulo, é dado o valor, tá? Na questão, até às vezes, por forma de ilustração, tá bom? Mas, geralmente, este cosseno aqui, ele é igual a 1. Geralmente, não são em todos os casos, tá bom? Então, eu geralmente falo que o trabalho é igual a força multiplicado pela distância. Trabalho, gente, unidade de medida Joule, força, Newton, e D de deslocamento ou distância, tanto faz, tá? Em metros, sempre. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da força peso. Em seguida, o trabalho da força elástica e assim por diante, tá? Então, fica no nosso vídeo, não perca nada. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários. Depois a gente vai ter alguns cálculos para estar resolvendo também, então não perca nada, combinado? Então, falando agora da força peso e da força elástica, só que o trabalho dessas forças, tá? A gente viu anteriormente sobre energia. A gente viu sobre a energia gravitacional, potencial gravitacional, e a gente viu sobre a energia potencial elástica, tá? Praticamente é a mesma fórmula, tá? Onde a gente pode falar que o trabalho da força-peso vai ser o peso. Peso nada mais é, gente, o peso nada mais é do que a massa multiplicado pela gravidade. Se a gente estiver falando do planeta Terra, a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou, para arredondamento, dependendo de provas, a gente utiliza o 10, tá bom? Então, o peso nada mais é do que a massa vezes a gravidade. Multiplicado, o deslocamento. Se a gente está falando de força-peso, esse corpo está elevado, porque a gente está falando de força gravitacional também, tá? Que está atuando nesse corpo. Então, esse deslocamento nada mais é do que a altura. E aí, a gente tem o trabalho da força-peso. Eu expliquei para vocês sobre este cosseno do ângulo, tá? Que às vezes a gente tem ele em determinadas questões onde ele resulta em 1, tá bom? E a gente tem também o trabalho da força elástica, tá? Que é a energia potencial elástica, a energia que está atuando sobre aquele elástico ou sobre aquela mola, tá? Que nada mais é o trabalho elástico, que é igual àquela constante elástica que eu já tinha falado anteriormente, multiplicado pela deformação, compressão ou elongação elevado ao quadrado dividido por 2. Então, essas fórmulas, gente, eu já tinha mencionado anteriormente quando eu falei sobre as energias, tá? E, para calcular o trabalho dessas forças, a gente praticamente utiliza as mesmas fórmulas de energia. Só que agora, a gente falou sobre a energia, só que a gente, até o momento, não considerou o tempo que esses corpos estão sendo levantados, estão sendo comprimidos. Então, a gente não levou em consideração o tempo. Então, quando a gente leva em consideração o tempo, é onde existe a potência, tá? Onde a potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Ou seja, o trabalho, a energia que é aplicada em um determinado período de tempo. Então a potência vai ser o quê? O trabalho aplicado em um determinado período de tempo em um determinado corpo, tá? Então a gente vai falar sobre potência, vou explicar direitinho pra vocês sobre potência e rendimento. O que é potência? Né, a gente tá falando aqui de corpos e vamos entrar em máquinas, tá? Motor e etc. A gente pode considerar também, né, a potência de um objeto, de um corpo elétrico, eletrônico, tá bom? Então a gente fala que a potência nada mais é do que o trabalho dividido pelo tempo, ou seja, a força aplicada para que houvesse um funcionamento, um deslocamento em um certo período de tempo. Só que a gente pode falar que o trabalho, como a gente viu anteriormente, eu expliquei aqui nesse mesmo vídeo, eu falei que trabalho era o mesmo que a força aplicada para que houvesse um deslocamento, certo? Então a gente pode falar assim, que é força multiplicado pelo deslocamento em um determinado período de tempo. Só que a gente ainda pode falar, gente, que isso daqui, ó, um deslocamento dividido por um período de tempo, a gente pode falar que isso daqui é a velocidade.
tá? A gente pode afirmar que isso é a velocidade. Quando a gente volta lá em cinemática, a gente tem que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Então, quer dizer que a gente vai ter uma força aplicada e uma velocidade, tá? Então, a gente pode ter, tá? 3 tipos de fórmula para a potência, dependendo das informações que a gente tenha no enunciado de uma questão, tá? E, através disso, tá, gente? Então, eu coloquei aqui algumas informações, tá? Sobre a potência, que é watts, o tempo em segundos, trabalho é joule, tá? Mas, por exemplo, a velocidade pode ser em metros por segundo, tá? Lembrando sempre do sistema internacional, quando a gente fala de unidade de medida, ok? E aí, né, nós temos uma máquina, tá? Essa máquina, gente, ela tem uma determinada potência. Então, a gente fala que ela tem uma potência total. Potência total. Essa máquina, ela vai utilizar uma parte da potência. Então, PU, gente, é uma potência útil, tá? E se essa máquina, ela vai utilizar uma potência para que ela exerça, né, o seu trabalho, vai ter uma potência que vai se dissipar. Então, aqui a gente fala que essa potência, ela é dissipada. O que significa essa potência dissipada? Essa potência que se perdeu, que se dissipou, ela foi transformada em calor, tá? Então, a gente tem aí uma potência total, a potência utilizada, somada à potência dissipada, tá? Lembrando que a unidade de potência é sempre watts, tá? Sempre watts, que é o W, tá bom? E aí, através da potência, dessas potências, a gente pode falar sobre o rendimento de uma máquina específica, tá? Onde o rendimento é essa letrinha aqui meio estranha, tá? Uma letra grega, que vai ser o quê? Que vai ser nada mais, nada menos que a potência utilizada dividida pela potência total. Então, a gente tem o rendimento de uma máquina dividindo a sua potência utilizada pela sua potência total. E aí, esse rendimento, quando a gente faz esse cálculo, ele varia entre 0 e 1, tá? Ou se a gente transformar em porcentagem, né, em um valor percentual, esse rendimento dessas potências, ela varia entre 0 e 100%, tá bom? Só uma dica, tá? Geralmente, as máquinas, né, os equipamentos, eles não passam de um rendimento de 80%. Por quê? Todos os equipamentos esquentam, tá? Seja uma luz, né? Vocês estão vendo aqui alguns reflexos, seja luz, seja qualquer tipo de equipamento, tá? Então, lembrando que a energia nunca se perde, ela se transforma. E assim a potência, ela é utilizada, né? Tá fazendo o trabalho dela, tá? Bom, a gente vai resolver alguns cálculos, então espero que você fique aqui e bora pro cálculo. Eu trouxe um exemplo pra gente calcular, pra gente descobrir qual o rendimento do motor, tá? Então, vamos ler o enunciado da questão desse exemplo. Em um prédio de 12 andares, o motor elétrico que move o elevador permite subir ou descer todos os andares em 45 segundos, com carga máxima de 875 kg e velocidade constante. Supondo que cada andar tenha 3 metros de altura e que a potência total fornecida ao motor seja de 7.490 kW, qual o rendimento deste motor? Então, a gente precisa descobrir o rendimento deste motor, tá? Então, a fórmula que eu acabei de explicar para vocês. Então, a gente tem o rendimento, que é igual à potência útil dividida pela potência total. Foi a fórmula que eu acabei de explicar aqui para vocês no vídeo, hein? Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhadinha novamente, tá? Só que a gente tem muitas informações nessa questão, tá bom? Então, eu vou colocar todas essas informações aqui, tá? A primeira coisa que eu gosto de colocar são as informações, para depois a gente realmente desenvolver aqui essa questão, os cálculos dessa questão, tá? Então, aqui a gente tem que nós temos 12 andares no prédio. Nós temos também que o tempo que esse elevador sobe e desce, permite subir e descer todos os andares, é um tempo de 45 segundos, tá? Nós temos a carga mínima. No caso aqui, nós temos a massa, tá? De 875 quilogramas. Nós temos velocidade constante. Nós temos a altura de cada andar, que é de 3 metros. E nós temos a potência total. Então, a gente tem a potência total de 7.490 quilowatts, tá? Bom, eu quero descobrir o rendimento. Eu não tenho a potência utilizada. Não tenho aqui nessa questão a potência utilizada. Eu só tenho a potência total aqui, ó. Então, a gente tem... Ixi, saiu tudo aqui do meu negócio. Então, deixa eu colocar aqui. Então, a gente tem que a potência total é 7.490 quilowatts. Então, ó, a gente tem que o rendimento vai ser igual a 7.490. A potência total tá aqui, tá? Mas e a potência utilizada? Eu não tenho. Então, vamos voltar um pouquinho, novamente, nas explicações que eu acabei de dar no vídeo, tá?
Nós temos 3 fórmulas para a potência, que eu acabei de explicar. Vou colocar aqui embaixo, né? A potência pode ser o trabalho dividido pelo tempo. Eu ainda falei que a potência utilizada, tá? Ela pode ser a força multiplicada pela distância dividido pelo tempo. E eu também falei que nós podemos falar que a potência utilizada também é a força multiplicada pela velocidade, né? Que eu até simplifiquei isso aqui. Só que a gente pode falar, gente, ó, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos interpretar um pouquinho. A gente tá falando de elevador. Elevador, gente, nós temos que considerar a força-peso. Por quê? Porque ele sai do chão, certo? Então aí tem a questão da energia gravitacional, que a gente acabou de falar. Tem o trabalho da força-peso, que eu acabei de falar também, tá bom? Então, a gente tem o trabalho da força-peso. E essa força-peso, a gente pode falar aqui, ó, que é a força-peso, essa força, tá? Força-peso. Então, eu posso falar aqui, ó, a força-peso. A força-peso nada mais é do que a massa multiplicado pela gravidade, correto? Correto, né? Ouvi um correto daí, hein, gente? Então, se a gente pode falar que a força-peso é a massa vezes a gravidade, só que a gente tem um multiplicado pela velocidade. Só que a velocidade nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. Se a gente está falando de um elevador, não é exatamente distância, é a altura. Então, a gente pode falar que a altura dividido pelo tempo nada mais é do que a tal da velocidade. Então, a gente pode falar que a distância, né? A gente pode falar que a altura dividido pelo tempo. Só que a altura, gente, de quantos andares? 12, tá? Então, a gente vai ter que multiplicar isso daqui por 12. Nossa, professora, quanta coisa. Pois é. Deixa eu apagar aqui e aí a gente continua. Bom, então voltando aqui, já apaguei, tá? Então, agora sim, nós temos a massa, temos aqui, ó. Nós temos a gravidade? Não, mas a gente tá falando do planeta Terra, né, gente? Não tem elevador, prédio em outro planeta, só no planeta Terra. Então, a gravidade, como eu falei pra vocês, se não tem informações no exercício, a gente usa sempre o 10, arredonda já, tá bom? Professora, quero usar o 9,8, tá errado? Não tá errado, mas pra facilitar o cálculo, certo? A altura nós temos que é 3 metros de altura cada andar, só que nós temos um prédio de 12 andares. E esse elevador, ele sobe e desce em 45 segundos. A potência total já tinha no exercício, a gente colocou aqui, e agora é só substituir valores e fazer o cálculo. Então, vamos lá, ó. Vindo para cá, a gente tem que o rendimento vai ser igual a massa multiplicado pela gravidade, multiplicado por 12 andares, multiplicado por 3 metros cada andar, e o elevador percorre para subir e descer em 45 segundos. Tudo isso dividido por 7.490. Para já facilitar, gente, multiplicando todos esses números dividido por 45, nós temos que 7.000 dividido por 7.490. Então, nós temos que o rendimento é 0, não lembro de cabeça, tá? Já fiz o cálculo, mas não lembro. 0,93. Lembra que eu falei que o rendimento, ele varia de 0 a 1 ou de 0% a 100%. Então, ó, deu 0,93 o rendimento deste elevador. Ou, se a gente for transformar em porcentagem, que é só multiplicar por 100, isso daqui vai dar um rendimento de 93%. Não tem unidade de medida. Quando a gente fala de rendimento, a gente usa o termo que o rendimento é adimensional. Não tem unidade de medida. Fechou? Então, a gente vai resolver mais alguns exercícios, só que em outro vídeo, em outra aula, tá bom? Fica aqui comigo, porque tá o quê? Tá explicado.